carinho, nosso abraço, nosso bom dia, né, Rolândia? Bom dia para você. Bom dia você que está aí no nosso canal no YouTube, você que está aí juntamente conosco, né? Vamos dar mais uma pincelada aí, né, na lição de número 10 da revista da Escola Dominical, né? Que traz como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E o tema aí desta lição, né, de hoje aí, é um tema bastante propício, é um tema que traz aí para nós aí grandemente as bênçãos de Deus aí, né? Muito importante aí para você, meu querido, para você, minha querida, e você que está aí juntamente conosco, né? Que Deus ele possa abençoar aí a sua vida poderosamente aí, né? Que Deus ele venha suprir aí a sua necessidade, né? Que Deus ele venha abençoar você nesta manhã, né? Manhã de vitória, manhã de glória aí, manhã que o Senhor preparou para nós aí, né? Uma grande vitória aí para nós. E o texto desta lição, ele traz a renovação cotidiana do homem interior. O texto áureo diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. A verdade prática, ela está dizendo, por instrumentalidade do Espírito Santo, o salvo experimenta a renovação em meio a diversidades externas. Então, querido, vai ser uma lição aonde nós vamos falar aí, né, da renovação, aonde nós vamos falar aí de algo muito profundo da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 11 ao 19. Então, nós vamos dar aí uma passada aí, né? E terça-feira eu quero te convidar você para estar ali na Igreja Assembleia de Deus, Missão e Fé, ali na rua Achuíca Maria Takayama 32, Jardim Cidade Nova, às 19h30, para um grande estudo da palavra de Deus. A introdução, ela diz assim, as adversidades externas são incontestável realidade, Romanos 8, 22 e 23. Então, as adversidades, as lutas, as batalhas, elas são incontestáveis. Nós vamos ter essa luta, nós vamos ter essa batalha, né? Nós vamos ter aí, para você aí, né, essas lutas. Apesar disso, por meio do Espírito salvo, experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Então, apesar disso, né, apesar das adversidades, das lutas, das dificuldades, né, apesar dos problemas que vão se assimilando, nós somos renovados pelo Espírito. E não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Então, durante a nossa existência, é óbvio, né, que o nosso corpo mortal, esse corpo, essa carcaça de pó, né, ela vai estar sujeito às adversidades. Então, essa teologia que você não pode passar luta, essa teologia que o crente ele não pode ter problema, isso tudo cai por terra, porque nós, afinal, nós somos mortal aí, né? Ei, maravilha, né? Eu vou dar uma ausentadinha, mas já estou de volta.
Glória a Deus, né? Voltei aí e vamos continuar. Então, essa tese aí, que o crente ele não pode ter a diversidade, cai por terra, porque enquanto nós estamos na nossa existência, isso nós estamos sujeitos às adversidades da vida. E nessa lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. Então, nessa lição, nós vamos ver o sofrimento do homem exterior. Essa carcaça que você está vendo aqui, esse corpo, ele vai passar por sofrimentos, né? Ele vai passar por adversidade. Então, muitas vezes as pessoas elas passam por adversidades e acham que é pecado. Será que eu estou pecando? Porque... Não, querido, nós estamos sujeitos, né, a essa adversidade. Você que quer deixar nos comentários aí do YouTube, do Facebook, você pode deixar, depois eu vou estar respondendo para você. Então, você vê que muitas pessoas dizem assim, mas o crente não pode passar adversidade, o crente não pode passar por sofrimento. Não, querido, o que nós temos é que sempre estar renovando o nosso homem interior, o nosso homem interior. A finalidade é mostrar que o crente espiritual é renovado, o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então, qualquer ataque, o crente que é renovado no espírito, aquele crente que tem uma renovação espiritual. Então, é interessante a gente observar isso daí. Aí, a experiência de Paulo, que é um homem mais experiente que foi Paulo. Olha, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Então, Paulo é um exemplo de homem, né, que sofreu as adversidades. Que é mais adversidade que Paulo sofreu? Foi preso, apanhou, ficou encarcerado, fugiu, né? Enfim, mas ele não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Então, quantas pessoas nós temos visto que por qualquer coisa deixa a vida espiritual a se abalar, né? Isso enquadra naquele versículo que Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. Por quê? Porque é um homem que está se edificando a sua vida espiritual. Nós podemos até estar passando por adversidade, nós podemos até estar passando por lutas, por problema, por dificuldade financeira, dificuldade na saúde, enfim, mas o nosso homem interior, o nosso espírito, ele vai se renovando dentro daquilo que Deus ele vai fazendo na nossa vida. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças. Então, veja bem que Paulo teve tribulações acima das suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler as menções do apóstolo às prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Né? Você vê lá onde um versículo que a gente vê todo mundo recitar, falar, é aquele versículo de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que você não viu que ele passou por prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Para quando ele chega e fala assim, posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Aí você olha o verso 19 de Filipenses 4:19, ele dizendo, e o meu Deus, olha só, Paulo passando por tudo isso, ele dizia, o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Olha como que o homem interior de Paulo, ele estava se renovando. Mesmo passando pelas adversidades, mesmo passando pelas lutas, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelos açoites, pelas prisões, por sede, por frio, mas ele tinha a esperança de que Deus supriria todas as suas necessidades. E nós? Como que nós estamos, querido? Murmurando? Ah, mas está tão difícil, pastor. Eu não aguento mais essa vida. Está tão difícil. Tá não, querido. O que está difícil é que muitas vezes o nosso espírito, ele está debilitado. E dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades de nossa jornada de fé nas seguintes palavras. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguição. Tem pessoas que dizem assim, né? Isso é um cotidiano que a gente ouve. Vem para a igreja, porque a sua vida vai melhorar. Vai, querido, porque você vai estar em Cristo. Mas isso não vai te livrar das perseguições. Olha o que Paulo está dizendo. Dessa forma, Paulo sintetiza que as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. E também que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguição. Então nós vamos padecer perseguição. Hoje nós estamos vivendo um evangelho moderno, né? Um evangelho que o crente não tem perseguição, que o crente não, querido. Aqui está dizendo. Por isso, esse texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Isto é, uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem interior padece, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Então veja bem que isso é uma declaração de que somos feitos de pó, ou seja, somos mortais. Por isso, como seres humanos, somos frágeis. Por quê? Porque nós somos feitos de barro, né? Pega lá um vaso de barro, por exemplo, você compra um vaso de barro e você derruba ele no chão para você ver, ele espedaça, né? Agora, se você compra um vaso de ferro, aqueles vasos de ferro, de bronze, ele vai cair, mas não vai quebrar. Mas o vaso de barro, ele quebra. Por quê? Porque é frágil. E nós também somos de barro. Nós não somos de ferro. Não, nós somos de barro. Então, nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques do nosso adversário. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, tampouco nega a fé. Então, mesmo diante de todo o sofrimento que Paulo teve, né, lá, né, das prisões, dos açoites, dos apedrejamentos, né? Hoje o crente não é apedrejado, querido. Hoje o crente não vai preso. Hoje o crente, enfim. Mas Paulo nunca negou a fé. Paulo sempre tinha uma visão de Cristo. Porque Paulo realmente teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. Então nós precisamos entender isso. Perdão. Suas provações forjaram confiança em Deus na sua vida e ministério. Então, as suas provações, as provas que Paulo teve, forjou o quê? Confiança em Deus, na sua vida e no seu ministério.
Querido, quem tem que ter confiança no ministério que Deus te confiou é você. Hoje tem pessoas que eles querem que o homem tenha confiança. Não, é você. Se você foi chamado ao pastorado, você tem que ter confiança nisso daí. Pastor não é profissão, né? E hoje nós temos muitos pastores camuflados, né? Eu tive vendo aí pastores que defendem, né, as coisas mundanas, né? Pastor. Aliás, pessoas que até usam o título de pastor, mas nunca foram pastor. Nunca pastorearam ninguém, né? Eu vi essa semana, né, ali na Câmara, né, naquela CPI do 8 de janeiro, um pastor lá que me envergonhou, né? Olha, pastor defender, né? Então, você vê todo esse tipo de coisa. Então, a gente hoje temos que tomar muito cuidado, né? Hoje todo mundo aí quer ser pastor, todo mundo aí se intitula pastor, mas nunca pastoreou uma alma. Nunca soube o que é ter uma igreja na mão. Mas é pastor, pegou o título, né? Ou, aliás, hoje as pessoas elas querem credencial, né? Hoje elas, mas nunca pastorearam, nunca tiveram a competência de pastorear alguém. Isso eu falo abertamente. Nunca. Pessoas que só têm o título. Se você der uma igreja para ele, ele destrói ela em menos de um mês. Ele arrebenta. Né? Então, nas suas provações, ele nunca perdeu a confiança em Deus, na sua vida e ministério. Então, quem tem que saber a chamada, saber o ministério, sou eu. E é eu que tenho que ter confiança. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos para a glória de Deus. Sua vida está em favor de quem? Sua vida está a serviço de quem? A de Jesus, a do Mestre. Né? Para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação. Só um minutinho. Chega pra cá, irmão. Senta aí, deixa eu só tirar daqui que